A escrita do texto científico pode ser aí um dos nossos maiores desafios. E aí por que eu estou falando isso? Porque escrever é difícil, é complexo, não é simples. Muitas vezes a gente vai se dedicar, vai fazer as leituras que precisa, vai sentar na frente do computador e não vai sair nada. E aí a gente fica ali paralisado diante daquela página em branco, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E vem o sentimento então de frustração, né? A gente fica pensando, mas então isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sei para que eu fui aí inventar de me enfiar num programa de pós-graduação, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Esses são sentimentos, emoções aí que acabam borbulhando ao longo desse processo, porque justamente a gente não consegue avançar. E aí essa dificuldade de avançar na escrita faz com que a gente se sinta ali bem pequenininho, inferior. E aí sabe o que eu penso sobre isso? Que muitas vezes a gente acaba querendo fazer tudo de uma vez só. Eu tive essa experiência, os mentorados, de uma forma geral, quando eles buscavam abraçar tudo, eles não conseguiam desenvolver nada. E isso é bastante comum porque ao longo do processo aí de pesquisa científica, a gente se depara então com várias demandas, com várias coisas que a gente precisa ali dar conta e às vezes um curto período, principalmente no mestrado, que as coisas acontecem assim de uma forma muito rápida. Então a gente pensa, mas então para eu fazer tudo isso aqui eu preciso tentar fazer o máximo de coisas no menor tempo e senão a coisa não vai fluir. E aí, o que acontece? A gente de fato acaba não fluindo porque quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Essa é uma realidade. E aí quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, é um sinal de que a gente não entendeu algo que está inerente ali ao processo de pesquisa, que é inerente ao processo de pesquisa, que é o processo. O que é o processo? Bom, lá quando eu estava fazendo meu mestrado, meu doutorado, eu sempre busquei fazer várias coisas. Algumas coisas dava para conciliar, fazer ao mesmo tempo, mas não tudo. Ou seja, não dava para abrir vários capítulos ali da tese, por exemplo, e sair escrevendo. Mas a gente conseguia, às vezes, trabalhar em duas sessões diferentes, né, dentro de um determinado capítulo, ou às vezes de capítulos distintos e por aí vai. Então, é importante que a gente entenda esse processo, que são realmente várias coisas acontecendo e que, ao mesmo tempo, você precisa dar conta de leituras, você precisa, se você tem bolsa, tem os relatórios, precisa fazer o estágio, se você está no início aí do processo, precisa dar conta das disciplinas, muitas vezes os artigos, às vezes a proficiência, ou então mesmo textos que você precisa publicar ali para depois validar o seu mestrado, o seu doutorado, precisa ser um requisito aí, né, para que você conclua. Enfim, então tem várias coisas funcionando, fora isso, toda a dificuldade que está atrelada em produzir um texto científico, que a gente sabe que não é simples. Então não é simplesmente chegar aqui, não. Agora eu vou escrever, tirei esta tarde e as coisas elas vão super fluir e eu vou conseguir dar conta de 10 páginas. Não é assim que acontece. E a gente sabe que não é. Quantas vezes eu me coloquei nesse processo de que, não, eu vou sentar aqui, eu vou desenvolver determinados parágrafos e eu vou conseguir produzir tantas páginas, e isso é só uma ilusão, porque geralmente não acontece. Então a gente precisa tirar um pouco essa máscara, tirar um pouco esse peso de que, agora eu estou escrevendo, né, eu estou fazendo a minha pesquisa e tudo vai sair conforme o planejado, porque não sai. E aí no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que produzindo aí um parágrafo por dia, você consegue então aumentar a sua produtividade também aí, minimizar o seu bloqueio criativo. Bom, então para a gente começar, é importante pensar nesse processo, na escrita como um processo, porque quando a gente não entende isso, em que a gente vai conseguir ir desenvolvendo e desenrolando o texto na medida do possível, é muito mais complicado. E aí eu vou dizer por quê. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de um texto pronto, muitas vezes, de que eu vou produzir de uma vez só e a coisa vai sair do melhor jeito e eu não vou mais precisar mexer, a gente acaba quebrando a cara. E aí, isso é muito real, porque ao longo de toda a minha formação e aí dos acadêmicos que eu tenho acompanhado,
a gente vê o quanto as pessoas se frustram ali quando não tem um retorno desejado, que é aquele feedback mais positivo, né, em relação ao texto. E justamente quando a gente está desenvolvendo o texto e não tem esse feedback, isso vai causar uma certa angústia. E aí eu não digo que você não pode aí viver esse processo, né, ficar triste com relação a isso, mas eu sempre menciono, né, digo para os meus mentorados, olha, a gente vai lá, olha para o texto, vê que não tá bom, vê o feedback não tão bom que a gente recebeu e vai cair um pouco, pode chorar, é tudo permitido, as emoções às vezes estão ali à flor da pele, mas a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então não vamos ficar estacionados e muito menos desistir, a gente vai se erguer. E aí para isso a gente precisa de subsídio. E aí nada melhor do que fazer as leituras e fazer também as anotações necessárias. Eu sempre digo, né, para quem é meu aluno aí, quem me acompanha, que é muito importante que a gente leia os textos e realize aí as anotações que são necessárias ali para que a gente consiga escrever. Então, nessa proposta de fazer leituras constantemente, periodicamente, é que a gente vai conseguir, de fato, desenvolver uma escrita consistente. Ou seja, quanto mais você pratica algo, mais você vai se tornar bom naquilo. Eu tô lendo um livro que se chama Hábitos Atômicos, esse está aparecendo aqui na tela. Vou deixar o link aqui também, caso alguém queira, né, adquirir. E é um livro que eu vou fazer, inclusive, aqui um vídeo no canal a respeito dele, relacionado aí à vida acadêmica. E aí ele diz o seguinte, que a repetição, ela é uma forma de mudança. Então, se a gente quer, de fato, mudar, fazer com que o nosso texto ele fique melhor, aperfeiçoar a nossa escrita, a gente precisa repetir isso. E nada melhor do que repetir isso dia após dia para que então a gente tenha um resultado lá na frente. Então a repetição da escrita cotidianamente, ela vai fazer com que você tenha aí mais conhecimento, tenha mais técnica, mais habilidade para escrever. Então são coisas que você só vai ganhar repetindo. Assim como se você vai jogar pela primeira vez uma determinada modalidade, vôlei, e você faz treinos constantemente, você vai chegar muito melhor no final de 2 meses do que quando você começou, por exemplo. Quando você corre, eu gosto muito de correr, então no início eu não conseguia correr 1 quilômetro. E aí, claro que agora continuo não correndo muito, mas eu consigo chegar até 10 quilômetros, por exemplo. Isso só foi possível com o quê? Com a repetição, com o hábito ali constante, né? Repetindo aquilo para que eu pudesse, então, aprimorar ali a minha corrida e conseguir correr mais, né, de uma forma, um trajeto mais longo. E assim é tudo que a gente faz na vida. Quando a gente repete, a gente consegue aprender com muito mais facilidade e alcançar aquilo que a gente quer. Então, a escrita de um parágrafo por dia vai fazer com que você tenha aí alguns benefícios. E aí, antes de chegar propriamente aqui na técnica, eu quero trazer 3 benefícios que essa prática vai permitir, vai possibilitar aí a você. O primeiro benefício é eliminar a pressão, porque daí a gente não vai ficar com aquela pressão na cabeça de que, bom, eu vou ter, a hora que eu parar, eu vou ter que escrever uma sessão inteira, um capítulo inteiro. Então tira essa pressão de que eu preciso dar conta de tudo naquele momento em um dado período. Escrever um parágrafo por dia é uma tarefa que eu vou conseguir executar aí até naqueles dias que eu tô mais corrida, que são os dias mais corridos mesmo. E aí colocar isso em prática vai fazer com que eu não me sinta pressionado o tempo inteiro para escrever. Eu tenho que, eu vou escrever e simplesmente no outro dia eu vou escrever mais um, depois no outro parágrafo e depois eu vou juntar essas ideias, eu vou ver de que forma que elas se articulam melhor ali no meu texto, eu vou eliminar aquilo que não vai me servir, eu vou trazer para o meu texto aquilo que vai servir e assim a gente segue. Isso vai aprimorar a escrita, vai refinar o seu olhar, vai fazer com que você mesmo diga, bom, isso não tá bom, ou isso tá bom, isso serve, isso não serve, e tudo bem quando não serve. Pensa assim nos degraus, e aí você tá subindo uma escada. Tudo aquilo que
que não serviu antes fez com que você chegasse ao topo depois. Então é importante que a gente entenda esse processo. Por isso, a compreensão do processo ela é fundamental. Então é importante aí escrever um parágrafo por dia para eliminar essa pressão que subjaz ali na academia. O segundo benefício é a construção progressiva, porque se a gente escreve um parágrafo por dia, em 7 dias, a gente vai ter 7 parágrafos. Em um mês, a gente vai ter quase 30 parágrafos. Isso aí dá para distribuir em algumas páginas. Então, você consegue desenvolver uma escrita que ela é progressiva, ou seja, você tem vários parágrafos já construídos ali à sua frente e depois vai unindo as pontas. Porque justamente esse é o processo. A gente precisa ir concatenando e emendando. Quando a gente escreve de uma forma linear, muitas vezes a gente fica preso naquela coisa, não, é agora o que eu preciso dizer, agora o que eu vou dizer, e a gente fica lendo e rebatendo e buscando, e tudo bem, esse processo ele também faz parte, mas principalmente quando você está aí travado, quando você está desenvolvendo o seu texto, quer manter uma constância nele, é importante que esse momento mais livre de produção ele aconteça para que depois então você faça aquelas amarraduras ao longo do texto. E aí o terceiro benefício, né, não pode deixar de ser a qualidade. Então, escrever um parágrafo por dia vai melhorar a qualidade aí do seu texto, porque se você se concentra em apenas um parágrafo, você vai conseguir se dedicar a ele. Você vai conseguir refinar, escolher as melhores palavras, os melhores termos, um vocabulário robusto, falar de uma forma mais simples, de uma forma ao mesmo tempo clara, coerente, coesa, e mexer nesse parágrafo, né, fazer um parágrafo que tem que seja um determinado rascunho e vai então realizando as alterações, as mudanças que são necessárias ali nele. Então a qualidade do seu parágrafo vai ficar muito melhor do que quando você para escrever muitas vezes um monte de coisas, não lê e o texto ele fica sem pé nem cabeça. Bom, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou escrever um parágrafo se eu nem sei sobre o que escrever? E aí, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar um texto aí, um texto científico, um artigo que provavelmente você já engavetou, você já tem impresso. Não sei se você também gosta assim desse material impresso. Aqui eu tenho alguns que eu utilizei ao longo do meu doutorado. Eu sempre gostei, né, de ter esses textos assim em mão. Então realizava as impressões durante o mestrado, doutorado, e continuo fazendo isso porque essa coisa de manusear, de tu pegar, de tu conseguir voltar, né, e ler com calma, para mim é muito mais tranquilo. E aí num outro lugar também que não seja aqui na frente do computador, porque a gente já cansa, né, de ficar ali para escrever. Então a leitura eu sempre gostei de fazer de forma separada. Você vai pegar esse texto e você vai realizar a leitura dele fazendo aí anotações. Então você pode marcar coisas que chamaram a atenção. Muitas vezes eu vejo que uma coisa comum de acontecer é o acadêmico ele sair marcando tudo. E aí tem até um meme, né? Vou deixar aqui. Um meme que mostra aí um livro todo pintado, um artigo todo pintado. E a gente não tem que fazer dessa forma, sabe? Porque no fim a gente não vai usar o texto inteiro na hora de produzir a nossa pesquisa. O texto inteiro do autor. Nós vamos extrair ali partes, né, que são chave e que são cruciais para que a gente consiga fazer uma discussão. Então não faz sentido eu marcar tudo e no fim acabar não utilizando nada, ou então utilizar tudo de uma vez só, porque daí você vai acabar monopolizando também os autores aí na sua pesquisa, e isso não é bem visto, não deve ser praticado numa pesquisa científica. A gente precisa sempre de um diálogo entre outros autores. E aí então você vai marcar apenas aqueles trechos. Eu indico que você marque aí umas 3, 5 citações por texto, para depois você poder realizar essa escolha das citações, aquela que vai fazer mais sentido naquele momento para você discutir. Então, o primeiro passo é selecionar o texto, o segundo passo é realizar as anotações e o terceiro é, então, construir o seu parágrafo. Como é que você vai fazer isso? Você vai selecionar essas citações e ver sobre qual que você vai ali escrever. Então, toda citação a gente seleciona não é à toa, é porque ela traz alguma ideia, ela fala sobre algo que nos toca de alguma forma, que toca a temática da nossa pesquisa. Então a gente precisa saber falar sobre ela, a gente precisa saber por que a gente
achou interessante aquilo ali. E aí eu vejo que um erro muito comum é o acadêmico às vezes levar uma citação para dentro do texto e simplesmente não saber por que mobilizou, não saber explicar, e ele simplesmente segue o fluxo do texto e deixa aquela citação. Se eu tirar a citação, ela não vai fazer ali falta nenhuma. E muitas vezes eu questiono também o acadêmico, bom, mas por que você trouxe isso aqui? O que isso significa? Ele não sabe. Então, assim, não leve para dentro do texto aquilo que você não sabe. Aliás, quando você não sabe alguma coisa, você pode anotar aí com uma outra cor, depois fazer uma pergunta para o seu professor, para o seu orientador, se você está fazendo disciplinas, de repente tem um contato mais próximo aí com os professores, ou mesmo com um colega, e aí você discute aquilo ali. Então, não extraia citações sobre as quais você não sabe falar, sobre as quais você não sabe o que dizer. Extraia aquilo sobre o que você consegue discutir, descrever, né, trazer ali reflexões. Então, feita essa extração aí da citação, você vai escrever. Eu posso utilizar aí algumas expressões como: a partir do que dispõe a autora, é possível inferir que, é possível mencionar, ou vale ressaltar, conforme a visão de fulana, né, aqui no caso da Gil. Então, você vai ali problematizar, você vai pensar a respeito daquela citação, trazer algumas expressões possíveis para facilitar esse processo. Eu vou deixar aqui na descrição um link em que a gente tem mais de 1.500 expressões científicas e que tem sido aí uma mão na roda para os acadêmicos. Justamente os e-books de expressões científicas, eles surgiram aí a partir dessa demanda do acadêmico que tinha dificuldade ali muitas vezes de iniciar um parágrafo, de discutir uma citação. Então eu vou deixar o link aqui se você tiver interesse. São 3 e-books e em cada um deles nós temos ali várias categorias de expressões e cada um tem mais de 500 expressões, somando mais de 1.500. E todo esse processo ele vai fazer com que você consiga então discutir de uma forma mais fluida, de uma forma proveitosa aquilo que você leu. Porque o que acontece? Eu vejo que muitos acadêmicos, eles simplesmente leem, marcam várias coisas, vão para o próximo artigo, depois vão para o próximo e assim por diante, e acabam não escrevendo a respeito daquilo ali. E aí é onde os textos vão se perdendo, as informações, a gente já fica tudo desencontrado, você não consegue mais se situar. Então, eu diria até que seria um outro benefício, que é isso, você conseguir aproveitar, otimizar o seu tempo, além de, claro, estar praticando a escrita, mas exercendo ali o pensamento, a reflexão sobre aquilo que você marcou. E aí, então, tudo isso vai trazer uma série de benefícios aí, vai fazer com que você consiga escrever de uma forma muito melhor. Se você gostou, então, desse vídeo, já deixa o seu like aqui e a gente se vê no próximo. Até lá!